Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as suas Bíblias no livro do profeta Amós. Nós estamos estudando esse livro. Nós já estamos no último capítulo, por isso abra comigo no capítulo de número 9. Livro do profeta Amós, capítulo de número 9. Nós leremos do primeiro versículo até o 10º. Livro de Amós, profeta Amós, capítulo 9, versículos de 1 a 10, nos diz assim a palavra do Senhor. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para um cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, porque tu tens estado conosco em todo esse tempo. Está aí nos acompanhado, nos abençoado com a tua presença, e esse momento em especial. Nós nos alegramos porque sua presença aqui é certa, não por causa de arrepios ou sensações, mas porque cremos na tua palavra, que o Senhor nos garantiu que estaria entre nós, recebendo a nossa adoração. Por isso agora, Senhor, nos assentamos e em silêncio esperamos, Senhor, ouvir a sua voz. Por isso, meu Deus, fala conosco. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, lá na década de 80 para 90, surgiram uma série de cânticos espirituais diferentes. Vocês lembram desse negócio? Começaram a surgir os cânticos de guerra. E aí a gente cantava na igreja: homem de guerra é Jeová. Tinha uns crentes mais animados que machavam e tudo, não era? O nosso general é Cristo. E um cântico de vitória já estava declarado. Esses cânticos influenciaram não só uma geração de gosto musical, mas influenciaram uma teologia. A partir dessa perspectiva se criou a teologia triunfalista nas igrejas. Nós já somos vitoriosos. Isso fez uma igreja com muita autoestima. Lá em cima, todo mundo se sente poderoso, forte, nós somos vencedores. A gente declara hoje, a gente não pede. A gente já diz: o Brasil é do Senhor Jesus. Povo de Deus, declare isso. Isso é lá, estamos no ano 2000, né? 20 anos atrás. Mas é impressionante como essa doutrina contaminou a mente da igreja evangélica brasileira, a tal ponto que quando ela se vê muito bem. Ela olha para si
e acha que está numa boa condição espiritual. São todos vencedores, a igreja cresceu, está todo mundo muito bem, está tudo muito bonito, então a gente está livre de qualquer condenação da parte de Deus, nós estamos todos caminhando e estamos todos felizes. O perigo disso, meus irmãos, que é quando nós nos tornamos triunfalistas, nós também fechamos os nossos olhos para os nossos próprios pecados. E aí você tem pessoas dizendo que não tem mais pecados, que não são mais pecadoras, que não tem mais falhas na igreja, que já são perfeitos em Cristo, e que tudo que eles fazem Deus gosta. E isso é um problema, meus irmãos, porque às vezes a igreja do Senhor, ela anda por caminhos tortuosos, e tão cega por causa da sua grande autoestima, ela não consegue enxergar a gravidade das enrascadas em que se metem, e no final das contas, ao invés de ser uma igreja vitoriosa, marchando atrás do seu general, é uma igreja que está à frente do seu general, com o exército inteiro contra ela. É o que está acontecendo aqui no capítulo 9 do texto de Amós. Amós, meus irmãos, é um profeta fantástico. É extremamente humilde, não tem nenhum pingo de arrogância. E ele mesmo não se considera um profeta. Quando ele é repreendido por um sacerdote, ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu não fiz escola de profeta, eu sou simplesmente um boieiro, um vaqueiro, só isso. Eu cuido de animais miúdos, eu colho algumas frutinhas para sobreviver, é isso que eu faço. Mas se o Senhor falou, quem é que não replica? Ele tem um senso de compromisso muito grande, e por isso ele sai da região de Judá e vai para Israel, para proclamar a palavra de Deus em um reino que acha que está tudo bem. Eles estão nesse momento debaixo do reinado de Jeroboão II, e economicamente eles estão bem, eles estão com um culto muito animado em várias cidades, eles têm alguns templos espalhados pela região de Samaria, em especial eles têm um grande templo em Betel, está sempre lotado, todo mundo está bem, todo mundo está achando que eles são vitoriosos, são fantásticos. E ele vem exatamente para dizer o oposto disso. Ele vem para Israel para dizer que o Senhor está contando os dias para destruí-los. No primeiro capítulo, ele trouxe uma série de juízos proclamados às várias nações, onde ele dizendo que por 3 pecados, pelo 4º, o Senhor não sustaria o castigo. E ele saiu condenando várias nações. Mas no final ele diz que também chegou o 4º pecado de Israel. Em outras palavras, chegou o momento em que o Senhor iria destruir de forma definitiva a Israel. Para isso, ele nos trouxe 5 visões aqui no final desse livro. 4 dessas visões nós já estudamos. Ele trouxe desde visão de gafanhoto, no capítulo de número 6, de enchentes, coisas desse tipo. E em todos esses momentos o texto nos diz que o Senhor sustaria o castigo. No prumo, não. Quando o Senhor disse que tinha colocado um prumo sobre Israel e que Israel era uma parede torta, ele não mais falou nada. Em todas essas situações, meus irmãos, o Senhor estava dizendo: vai chegar. No mês passado nós vimos a penúltima dessas visões, quando ele viu um cesto de frutas maduras. E o que o Senhor disse para Israel foi: vocês são esse cesto de frutas maduras, prontos para serem comidos. Era isso que Deus iria fazer. Eles estavam prontos para serem atacados por Deus, e o pior de tudo é que eles não estavam notando. E por que eles não estavam notando? Porque eles tinham uma concepção equivocada sobre Deus. Se aperrei não, é Daniel que quer profetizar também. Nada contra Amós, deixa ele quieto. Preste atenção em Amós hoje, que Daniel fica só ali fazendo as ladinhas dele também. Ele está então falando, meus irmãos, para um povo que está animado, disposto, otimista, muito feliz, mas que no final das contas, Deus diz: chegou a hora de trazer um castigo sobre vocês. Eles tentaram impedir, o sacerdote de Betel tentou impedir, mas não deu jeito, o Senhor trouxe ainda a sua mensagem. E agora nós chegamos no capítulo 9, a última dessas visões. Essa última visão é dividida em 2 blocos. Um bloco de condenação, que vai do versículo 1 ao versículo número 10, e um bloco de anúncio de salvação a partir do versículo 11, que nós vamos ver no próximo mês. Mas essa visão em específico, ela é bem diferente das outras.
Se você prestar atenção, em todas as outras apareceram coisas que iriam acontecer ou que de alguma forma simbolizavam alguma coisa. Aqui não. Desta vez, nós temos o próprio Deus aparecendo a Amós, versículo número 1. Ele vem em pessoa. Naquelas outras, lá você tinha ameaças, em alguns casos até a suspensão do juízo. Agora não. Não é mais uma questão só de anúncio do que vai acontecer. O que Amós verá agora é o ato exato de Deus chegando para julgar o seu povo. É por isso que o texto começa dizendo: vi o Senhor que estava em pé. Não, ele não está simplesmente sentado observando. Em pé é o veredito final. É a hora do julgamento. É como ele vai se levantar e se apresentar para o seu povo, condenando de forma definitiva o povo de Israel. Um povo arrogante, firmado nas suas próprias convicções de quem eles achavam que Deus era, concepções equivocadas, e por isso serão alvos do juízo de Deus. E é isso que eu queria ver com os irmãos hoje, quando o Senhor se levanta para julgar. Nós podemos destacar aqui, meus irmãos, 3 atributos divinos quando o Senhor se levanta para julgar. O primeiro atributo está aí nos versículos de 1 a 4. Deus é implacável, Ele destruirá a falsa religião. Notem, meus queridos, que no versículo 1 ele começa: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Esse não é o altar de Jerusalém, ele não está vendo o altar do templo. Ele, na verdade, está vendo o altar de Betel. Ele está ainda na região de Samaria, não lá na região de Judá. Ele está diante da adoração ao Deus falso, que foi criada algum tempo antes. Quando morreu Salomão, o seu filho Roboão chegou ao poder, e Jeroboão I chegou para Roboão e solicitou que ele baixasse os impostos. Afinal de contas, Salomão tinha sido muito pesado com os impostos, tinha literalmente escravizado o povo. Roboão ouviu os amigos e não os homens mais idosos, e disse que iria ser ainda mais rígido com relação aos seus súditos. Por conta disso, Jeroboão dividiu Israel e 10 tribos foram com ele, ficando somente Judá e Benjamim com Roboão. Jeroboão entendeu que não teria como manter o povo separado com o reinado, com ele como rei por muito tempo, porque o povo precisava voltar para Jerusalém para adorar, o povo precisava voltar a Jerusalém para cultuar ao Senhor. Ele então decidiu que iria fazer um culto em Samaria, um culto especial em Samaria. Para isso, ele escolheu algumas cidades, montou alguns templos, em especial o templo principal de Betel. E lá em Betel ele trouxe um bezerro de ouro fundido e disse: esse é o Deus que te tirou da terra do Egito. Nas mesmas proporções que Arão fez um bezerro de ouro dizendo a mesma coisa. Ele não podia trazer os sacerdotes de Jerusalém, fez ele mesmo um sacerdote do povo. E ele mesmo se colocou como líder máximo desta religião. Esse pecado de Jeroboão contaminou a região de Samaria inteira. Era esse tipo de adoração que eles tinham. Nesse momento, Deus está em pé ao lado do altar em Betel. Deus está do lado do altar onde fica o bezerro de ouro. Deus está do lado do altar da adoração falsa que os irmãos lá da região de Israel estavam tendo. Era ali onde eles faziam os sacrifícios, esperando que Deus os perdoasse, achando que Deus iria perdoá-los, porque eles estavam fazendo de forma sincera, estavam fazendo com muito vigor e com muita força, estavam muito animados em adorar. O Senhor se levanta ao lado do altar pagão. Porque mesmo que essa adoração seja direcionada a Deus, era uma adoração falsa. E eu quero que você note o que é que Deus disse que vai fazer aqui. Olha, versículo número 1. Ele diz assim: estava ele junto ao altar e me disse: fere os captéis. Ele provavelmente disse para o próprio Amós: sua profecia vai ferir as bases do templo. Você vai ferir os captéis, ou seja, você vai derrubar a parte superior do templo. Mas se você quer derrubar uma casa inteira, você
Você não começa por cima. É muito mais fácil derrubar a parte de baixo. Porque se você derruba a parte de baixo, o resto cai. Então, você não precisa destruir de cima para baixo. O Senhor diz, não, ataque a parte superior. Ataque a parte superior. E quando você fizer isso, os umbrais, a base dela vai toda estremecer. As colunas dela vão estremecer. A imagem é do Senhor, por meio da profecia de Amós, destruindo o templo. E o Senhor tinha dito isso na sua penúltima visão. Ele tinha dito que ia destruir todos os altos de Samaria. Ele iria destruir a religião falsa de Jeroboão. E é isso que ele está dizendo aqui, eu vou destruir o templo, eu vou derrubá-lo. E ele não cairá de uma forma tão simples, ele cairá de cima para baixo, para que todos saibam que é Deus que está desmanchando. Que coisa boa, né? Deus vai derrubar o templo pagão e todo mundo vai ficar bem. Porque os coitados, estava todo mundo meio enganado, né, nesse negócio. Eles estavam indo lá porque o rei tinha ensinado que essa religião era verdadeira, eles estavam indo atrás. Não, meu irmão, porque ninguém segue uma religião falsa e pode ser considerado inocente. Porque essa pessoa que segue a religião falsa, ela é culpada por desejar uma religião conforme o seu próprio coração. Por isso que a condenação de Deus sobre uma religião falsa inclui a condenação dos adoradores que adoram de forma falsa também. Por isso que ele diz, eu vou derrubar a partir de cima, do cume, e vou derrubar o templo, e olha onde ele vai cair, o templo vai cair na cabeça deles. Versículo número 1, estremecerão os umbrais, e faze todo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. O Senhor está dizendo que a adoração falsa de Israel iria cair sobre a cabeça desses adoradores, e que o Senhor iria fazer com que eles fossem destruídos pelo próprio comportamento religioso deles. Por causa do comportamento religioso deles, o Senhor iria trazer juízo, iria matar. E não ia matar nenhum nem outro. Ele dizia, eu vou matar todo mundo, eu vou matar todos. Isso aqui, meus queridos, é duríssimo. Porque isso mostra que o Senhor é zeloso para com a sua adoração. Não, nós não adoramos a Deus do jeito que nós queremos. Era assim que Israel adorava. Eles achavam que Deus sentia prazer em ter uma adoração em qualquer lugar, quando Deus queria ser adorado no templo em Jerusalém. Eles acharam que Deus podia ser adorado com qualquer tipo de artefato, não só dentro do templo com a arca e tudo mais, mas que eles podiam fazer um bezerro de ouro e Deus não ia se importar em ser adorado com o formato de um bezerro de ouro, e Deus não aceita isso. Eles acharam que podiam formar sacerdotes eles mesmos, e não sacerdotes da linhagem da tribo de Davi que Deus tinha escolhido. Eles acharam que podiam fazer um culto do jeito que eles gostavam, e Deus está dizendo, eu vou derrubar a igreja na cabeça deles, e eles todos vão morrer. Por isso Amós, profetize sobre eles, porque eu vou derrubar tudo na cabeça deles. Imagine aí, meus irmãos, um dia de culto, isso aqui era um dia de festa, todo mundo reunido para adorar, todo mundo animado, cantando pelo Senhor, marchamos sim, todo mundo feliz, dizendo, o Senhor está recebendo o nosso culto, nós estamos animados, dizendo, derruba o templo na cabeça deles agora. Mas parece que Amós é meio dedo duro, porque o templo caiu, mas teve uns cabas que escaparam. Porque eles achavam que dava para escapar. E aí o texto diz assim, matarei a espada até o último deles. E o Senhor garante, nenhum deles, final do versículo 1, o que é que está escrito aí? Nenhum deles fugirá, nenhum escapará. Ele está dizendo, não se enganem, porque quando o Senhor resolve julgar, Ele é implacável, ninguém escapa. A falsa religião será julgada, e o Senhor vai alcançar todos eles. A partir do versículo 2, então, ele agora começa a descrever quais eram os lugares que os homens podiam querer se esconder e como ele os iria alcançar. Para onde é que dá para se esconder? O salmista Davi perguntou isso no Salmo 139. Ele perguntou, nós lemos hoje à noite, para onde fugirei da sua face? Para onde eu vou? E ele diz, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Todas as imagens que Davi usou no Salmo 139, Amós repete aqui uma por uma. Aliás, o próprio Deus dizendo para Amós, repete uma por uma. Mas é muito diferente do Salmo 139 para esse texto aqui. Porque no Salmo 139, isso é uma grande bênção para a igreja. O Senhor não tira os olhos de nós.
O Senhor está sempre olhando cada um de nós e nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Mas aqui não. Porque, meus irmãos, enquanto para os crentes o olhar de amor de Deus, que sempre nos acompanham, é um grande refrigério, esses são pecadores que estão sob o alvo do Senhor, e Ele os quer matar. E da mesma forma como ninguém escapa dos olhos dEle para a proteção dEle, ninguém escapa dos olhos dEle para ser destruído por Ele. Para onde é que você acha que vai conseguir correr quando Deus resolver julgar o mundo, julgar os homens? Ele diz assim, versículo 2, ainda que desçam ao mais profundo abismo. A mesma expressão que Davi usa. Abismo aqui é Sheol, lugar dos mortos. Está dizendo, mesmo que você comece a cavar até chegar no inferno, e se você se enfiar dentro do inferno, eu vou te arrastar de lá. É isso que ele está dizendo. Eu com as minhas mãos, eu vou tirar você de lá de dentro. Porque os homens acham que conseguem se esconder de Deus. Ele diz, não existe lugar onde você possa me esconder. Porque o inferno não está escondido de mim. E mesmo que você vá para o inferno, eu te acho lá dentro e te trago de volta para te matar. Mas não só isso. Pode ser que você arranje uma escada boa e suba para o céu. Olha o versículo, continuação do versículo. Diz, mesmo que você suba até o céu, consiga lá se esconder no meio dos anjos, dê o seu jeitinho lá, se esconder em cima da árvore da vida, vai dar seu jeito, né? Ele diz, não adianta, se você conseguir subir ao céu, eu vou descer você de lá. Ele começa a nos mostrar, meus irmãos, uma hipérbole aqui, um exagero, dos dois lugares mais extremos onde alguém podia chegar para se esconder de Deus. Ele diz, mesmo que alguém ache que consiga, por meio do inferno, se esconder de mim, eu estarei lá. Eu vou encontrar você lá. E eu vou castigar você de todo jeito. Não, meu irmão, o inferno não é o lugar onde Deus está ausente. O lugar é o inferno onde Deus faz questão de julgar os ímpios. E Ele alcança todo mundo que está lá também. E se tentar chegar no céu, Ele diz, eu pego você lá e desço do mesmo jeito. Não tem jeito. Não só isso, olha o versículo seguinte. Mesmo que você suba em cima do Carmelo, 600 metros acima do nível do mar, uma densa floresta, caverna que não acabava mais, um ótimo lugar para se esconder. Davi usou essa região, lembram? Eles vai que você vai para a região do Carmelo se esconder por lá. Lá tem muito lugar para se esconder. Mas vejam só, não é só uma questão de lugares sobrenaturais, céu e inferno, onde você podia achar que se esconder. Lá não dá para se esconder. Mas mesmo que você vá geograficamente tentar achar um lugar para se esconder, ele diz assim, eu buscá-lo-ei lá. Essa expressão aqui é terrível. Ele está dizendo literalmente, eu vou caçar vocês. Ele é um caçador. Mesmo que você se intoque no meio de uma floresta, mesmo que você se meta dentro de buracos e cavernas, mesmo que você suba montanhas e tente se esconder lá na mais alta das montanhas, eu vou caçar você. E eu não só vou caçar você como um caçador faz isso, mas eu vou arrastar e vou tirar você de lá. Quando eu olho essa imagem, eu me lembro de alguns animais que a gente caçava que se enfiam em buraco. Teju, tatu. Se enfia no buraco, o que é que ele pensa? Escapei. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai lá, cava, pega pelo rabo e arrasta. Simples assim. Arrasta pelo rabo. Está perdido, ele não tem para onde escapar dentro daquele buraco. Ele diz, eu vou caçar vocês. Eu vou encontrar vocês dentro do Carmelo. E eu vou arrastar vocês de lá. Tá bom, mas pode ser que o Carmelo não seja uma boa ideia lá. Porque em frente ao Carmelo você tinha um mar Mediterrâneo logo embaixo. Que tal se eu esconder-me lá no fundo do mar? Davi pensou nisso, lembra? Se faço na minha cama, lá no mais profundo abismo, lá no meio do mar, ele diz, o Senhor está também. O Senhor vai estar lá também. E esses homens tiveram a mesma ideia, diz, vou para dentro do mar. Vou lá para o fundo do mar, eu me escondo no fundo do mar, é lá para onde eu vou. Eu me escondo lá, Deus não vai me pegar lá. Ele fez, lá eu tenho servos também. Ele diz, lá eu vou dar ordem à serpente. Essa serpente aqui é complicado. Leviatã, ela aparece em vários outros lugares. A gente não sabe que bicho é esse, só sabe que o bicho era grande. Uma serpente marinha, ele diz, eu tenho uma lá. Se você tentar se esconder lá, eu mando ela lá. E ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma mordida em você. Não tem jeito, meu filho. Se for subir numa montanha, eu caço você, te pego e te arrasto. Vai para dentro do mar, eu mando a serpente morder você lá. Não tem jeito. Aí você pode dizer, tá tudo bem, mas eu me rendo. Tudo bem, eu me rendo e está resolvido. Quando o exército vier, eu digo, eu me entrego.
Pronto, eles não me matam, eu vou ficar escravo, vou ser levado escravo, escapo, do mesmo jeito. Não vou escapar tão bem assim, mas é melhor escapar fedendo que morrer cheirando, então, tá valendo, né? Eu vou escapar. Ele disse, escapa não, meu filho, escapa não. Versículo 4, se forem para o cativeiro dos seus inimigos, se você se entregar e for para o cativeiro, você pode pensar assim, bênção, não morri, Deus não me matou. Ele fez, você não entendeu, eu vou dar ordens à espada e ela vai te matar. Não tem como escapar. Ele diz, eu decidi que vou matar a todos. E ele termina o versículo 4 dizendo, porei os olhos sobre eles. Que coisa terrível, meus irmãos. Deus vendo cada um. Deus não tirando os olhos de nenhum. Ninguém passa desapercebido no juízo de Deus. Ninguém. Ele consegue ver um por um e ele se certifica, dizendo aqui para que Israel entenda. Quando vocês leram o Salmo 139, vocês sabiam que eu estava olhando para vocês com graça, mas eu quero fazer questão de que vocês saibam agora, que eu também vejo vocês para a guerra. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Para destruí-los, para matá-los, para condená-los, para julgá-los. Eu vou olhar para eles assim. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um Deus que ele é implacável, que quando ele quer fazer, ele consegue fazer, e ninguém consegue impedir. Agindo Deus, quem impedirá? E se ele está julgando alguém, não tem como essa pessoa escapar, é isso que ele está dizendo aqui. Não tem como se esconder, e o perigo da falsa religião é justamente esse. O perigo da falsa religião é que ela nos ensina maneiras de escapar da ira de Deus. Foi essa denúncia que Jesus fez aos fariseus. Ele chamou de raça de víbora, de hipócritas, dizendo, quem vos induziu a escapardes da ira do Senhor? Eles achavam que com a falsa religião deles, eles estavam escapando da ira de Deus, mas ninguém consegue escapar da ira de Deus quando está desagradando a Deus. Se Deus resolve julgar e condenar aqueles que fazem o contrário do que Ele deseja, ninguém consegue ir muito longe, ninguém consegue escapar da sua visão, porque Ele o encontra. É por isso, meus irmãos, que lá em Apocalipse, a Bíblia nos diz que os homens em desespero, diante do julgamento de Deus, pedem para que os montes se joguem sobre eles e os escondam. Eles pedem que a morte os esconda, mas a própria morte vai fugir deles, porque Deus os quer vivos na frente dele para receber o julgamento. Não tem como escapar. Deus alcançará a todos. Deus vai encontrar a cada um. Os irmãos, isso aqui é sério. Porque quando nós abraçamos uma falsa religião, por mais otimista que nós estejamos, nós vamos estar atentos se nós não estamos desagradando ao Senhor. Porque quando o Senhor se levanta para julgar, ninguém escapa. Ele não vai fazer distinção. Vou deixar fulano de tal tão bonitinho, fulano é feio, eu vou castigar, mas fulano é bonito, não dá até pena, né? Uma pele sedosa dessa, um cabelo todo L'Oreal, desse jeito. Não vou castigar fulano. Não se engane não, meu filho. Se engane não. Ele contempla cada uma das nossas atitudes, sabe exatamente onde nós estamos, nada foge aos seus olhos, ele é onisciente. O que nos leva, meus irmãos, a um segundo aspecto aqui. Quando o Senhor se levanta para julgar, o segundo atributo divino que nós podemos encontrar quando Deus se levanta para julgar, além dele ser implacável, Deus ele é todo poderoso. Tudo está sob o seu controle. Um autor chamado Matthew Henry, ele diz uma coisa bem interessante, ele diz, a gente ri quando alguém impotente nos faz uma ameaça. Ele está certíssimo. Talvez um menino, eu não sei, hoje em dia ninguém tem mais isso, né? Mas antigamente, esporte preferido de adulto era irritar criança. Lembra desse negócio? Que era assim? Esporte preferido de adulto era fazer os pirraias e perder a paciência. Ficava azucrinando os pirraias, os pirraias ficavam bravos, ia para cima, e dava chute, e batia. Eu me lembro disso, que eu fui assim. E o adulto fica como? Menino, eu vou te matar,
Aí o meu pai, cara, rindo, por quê? Se a ameaça vem de alguém inferior, eu nem ligo. O que ele vai fazer agora é dizer, cuidado, porque quem está fazendo a ameaça é imenso. Não é um bebezinho, não é uma criancinha. Quem está fazendo a ameaça tem condições, tem poder para cumprir. Ele nos trouxe, meus irmãos, doxologias, enquanto profetizava. Essa é uma doxologia. Se você parar para pensar, ele para de descrever o juízo de Deus, para então fazer uma exaltação do nome de Deus. Ele já fez isso em outros momentos. Se você for no capítulo número 4, versículo de número 3, ele fez uma doxologia falando exatamente a mesma coisa. Diz assim, é isso mesmo, meu Deus do céu? Versículo 13. Porque ele é quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Está vendo como é que ele faz aí a exaltação? Capítulo 5. Veja no capítulo 5, versículos 8 e 9. Ele faz assim: procurai o que fez o sete estrelas e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Olha como é que ele termina essa palavra aqui, lá no finalzinho do versículo 6. Ele diz assim: ele é aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É a terceira doxologia que ele vai trazer aqui no livro. Ele exalta o poder de Deus. E ele faz isso trazendo 3 nomes de Deus. No versículo de número 5, ele usa a expressão Senhor. Vocês conhecem, vocês cantaram aquela música na igreja aqui, então sabe, Adonai. É aquele que é o dono de tudo, aquele que tem a posse de todas as coisas. Mas ele também chama de o Senhor dos exércitos, aquele que controla tudo que existe, tanto em matéria de anjos, os seus exércitos, como de todas as estrelas dos céus e os planetas, os exércitos celestiais. Ele controla todas as coisas. E ele termina essa doxologia com o termo Senhor, o Deus de Israel, o Deus da aliança. O que ele quer mostrar aqui é que quem está dizendo que vai perseguir para matar, tem condições de cumprir a sua ameaça. Por quê? Olha o que ele faz, versículo 5. Veja comigo aí. Porque o Senhor dos exércitos, é o que? Toca a terra e ela faz o quê? E ela se derrete. Isso aqui, meus irmãos, é fruto das palavras dos salmistas nos Salmos. O Senhor é aquele que com o dedo toca em cima do monte e o monte se derrete. É uma referência a vulcões, da terra descendo fluida, de tão quente que está. Ele diz, e quem é o Deus que faz isso? É o nosso, o Deus que está contra vocês, o Deus que está ameaçando vocês, é o Deus que consegue simplesmente encostar na terra, ele só encosta nela. E quando ele encosta nela, ela derrete todinha. Olha só o que ele faz mais. Todos os habitantes nela se enlutarão. Cidades imensas foram destruídas por causa de vulcões. Ele evoca a força dos vulcões para lembrar, quem cria vulcões é Deus. Você tem noção do tamanho da destruição que aquilo tem? É uma coisa absurda. Chega a criar ilhas inteiras, simplesmente numa explosão. Destrói tudo que passa pela frente. Você pensa assim, não, mas se eu escapar da lava, né? Você está pensando que o problema é a lava? Não. É que quando ele explode, ele tem uma corrente de ar quente tão grande que ele torra as pessoas só no processo. Você é torrado a vapor. Simples assim. Ele diz, o Senhor quando toca na terra tudo se derrete, e onde passa ele sai deixando pessoas em luto, matando tudo pelo caminho. Não só isso, olha esse Deus aqui, ele diz assim, ele é aquele que faz a terra subir como o Nilo e abaixar como o rio do Egito.
o rio Nilo, aqui o rio do Egito e o rio Nilo é o mesmo rio, certo? O rio Nilo era conhecido pelo tamanho das marés que ele tinha, ainda hoje. Marés muito violentas. Ora baixava demais a água, ora a água subia demais e tinha uma grande enchente. Então era um rio conhecido por não ser muito previsível, exatamente por isso. Subia e descia muito rápido e de forma muito agressiva. Ele diz, sabe o que é que faz o rio Nilo? Subir e descer? Eu. E sabe o que acontece? Eu faço a terra fazer a mesma coisa. Você está achando que é só água que tem maré? Eu faço a terra ter maré também. Como é que ele faz a terra ter maré? Quando ele gera um terremoto. O que acontece num terremoto, não sei se vocês já viram algumas imagens, tem muita imagem de terremoto na internet hoje em dia. E você vai ver a terra parecendo um mar com ondas, subindo e descendo. Ele diz, eu faço isso com a terra. Eu simplesmente crio terremotos. Eu quero que você note o tamanho da proporção. Ele diz aqui, eu crio vulcões, que quando explodem, levam morte por quilômetros. Eu crio terremotos e faço a terra parecer água na maré, subindo e descendo com a maior naturalidade possível. Não só isso, versículo 6. Aí vem uma imagem muito bonita. Ele diz assim, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu. Isso aqui é bonito. É a casa dele. A casa dele, as câmaras, seus quartos, suas salas, está no céu. Ele diz, e a sua abóboda, que é como que esse formato arredondado do teto com os fundamentos no chão. Ele diz, qual é o tamanho da casa de Deus? Ele diz, ela começa no céu e olha onde ela termina. Onde é o fundamento dela? Na terra. A casa dele é imensa. Mas o que ele quer dizer então com essa casa que começa no céu e termina na terra? Foi o que Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É que Deus tem o controle tanto do céu como da terra. Meu irmão, Ele controla absolutamente tudo. Ele manda que os homens olhem para o céu estrelado e vejam o céu estrelado como o teto da casa de Deus. E ele diz, mas ainda é a casa de Deus. Essa abóbada celeste ainda é a casa de Deus, é o lugar onde Deus tem domínio, até onde Deus manda, até onde Ele pode enxergar, e Ele enxerga tudo. É por isso que Kuyper dizia que não existe um único centímetro no universo onde Deus não possa dizer, é meu. Ele manda em tudo, Ele comanda tudo, Ele tem tudo sobre a sua mão, Ele fundou a sua casa na terra. E aí vem versículo 6. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Isso aqui é o processo natural de chuva, notaram? Como é que funciona a chuva? A água do mar evapora lá no mar, vem arrastada pelos ventos em forma de nuvem, quando chega no continente, ela se derrama. Mas é assim que se formam furacões também. Dependendo da quantidade de calor que tiver em cima do mar lá, vai se evaporar mais água com mais vento ainda, e aí quando vem tempestades violentas. Ele diz aqui, meus irmãos, que o Senhor é aquele que tem poder sobre catástrofes em nível mundial. Tem noção disso? Quem é Deus? Deus é o Deus Todo-Poderoso que controla forças poderosíssimas. Ele tem à sua disposição forças imensas. É desse jeito, Daniel. Manda o cacete aí também, me ajude. Meus irmãos, vejam só. Ele diz, você deveria ter medo desse Deus. Porque imagine aí, se um Deus tão poderoso como esse, que toca um dedo num monte e o monte vira um vulcão, que simplesmente dá ordem e a terra vira fluida debaixo dos nossos pés. Um Deus que é capaz de levantar águas lá do mar e trazer em formato de tempestades. Um Deus que domina desde os céus até a terra. Ele diz, esse Deus é o Senhor. E ele termina dizendo, e o Senhor é o seu nome.
É o Deus da aliança que está dizendo isso. Isso aqui é que é terrível. Quem é que está se levantando para julgar Israel? É o Deus de Israel. É o Deus que fez um pacto, que prometeu neste pacto que julgaria o seu povo quando ele pecasse contra o Senhor. Foi o mesmo Deus que fez ameaças dizendo que caso o povo continuasse a pecar, iria mandar o povo para desterrado servir a outras nações. Foi esse Deus. É o Deus da aliança que está dizendo: vocês deveriam me temer. Vocês não deveriam achar que eu sou um qualquer. Mas eles não temiam a Deus e eles achavam que conseguiriam escapar disso, porque eles estavam muito bem. A igreja estava indo bem. Todo mundo estava prosperando. Eles pensaram que iam conseguir escapar, porque eles não entendiam contra quem estavam lutando. Eles estavam lutando contra o Deus Todo-Poderoso. Eles não entenderam isso. O que nos leva, meus irmãos, a um último atributo. Quando o Senhor se levanta para julgar, nós podemos destacar um terceiro e último atributo divino quando ele se levanta para julgar. O primeiro é que Deus, ele é implacável. O segundo é que Deus é todo poderoso. O terceiro é que Deus, ele é justo, não condena justo com os ímpios. Versículo número 7. O Senhor agora quer mostrar para Israel e desmanchar toda a teologia tosca que eles tinham criado em cima dos privilégios que eles achavam que tinham. Vejam aí, versículo 7. Ele diz assim: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como filhos dos etíopes. Mas por que ele escolheu logo os etíopes? Coitados. Quando a gente pensa em etíopes, a gente só vai logo pensando lá na década de 80, com Michael Jackson cantando, porque a Etiópia estava passando fome. A gente só lembra disso, não é? Fica logo na... Por que ele trouxe os etíopes aqui para essa história? O que eles têm a ver? É porque os etíopes, meus irmãos, era o que havia de nação mais distante que Israel conhecia. Ficava lá perto da região do Egito, para baixo, já na África. Era longe. Não só isso. Os etíopes também eram chamados de cuxitas. Eram cuxitas porque eram filhos de Cuxi. Cuxi que era filho de Cã. Cã que era filho de Noé. Noé, na verdade, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando eles desceram da arca, ele plantou uma vinha e ficou bêbado. E durante a sua embriaguez, ele caiu bêbado, a roupa se abriu e ele ficou nu. Cã, vendo o pai nu, achou que era uma boa piada. Chamou os irmãos para brincar também. E o que aconteceu é que os irmãos, sabendo que o pai estava nu, cobriram a nudez do pai. E quando Noé se acordou, que viu que estava nu, disse: o que aconteceu? Que me cobriu? E o ministro disse: foi Cã. Cã viu o senhor nu, achou que era uma piada boa, chamou a gente veio aqui e cobriu. E aí então Deus abençoou a Sem e amaldiçoou a Cã. De Cã vieram todos os inimigos de Israel. Os cananeus são de Cã. Tanto veio a Babilônia, veio a Síria, vieram todos de Cã. E entre esses estavam os cuxitas, que eram os etíopes. Eles eram alvos da maldição de Noé. Eles eram amaldiçoados. Israel não. Israel eram de Sem. Eles eram semitas. Eles eram herdeiros da promessa. Eles eram os abençoados de Noé. Eles olhavam para si: nós somos abençoados, viu? Nós somos de Sem. Vocês são de Cã. Então vocês são cão. Então deixa quieto. Vocês são amaldiçoados. Vejam só que coisa. Eles olhavam para os etíopes como os amaldiçoados por Noé. Olhavam para si e diziam: nós somos alvos da bênção de Noé. E o Senhor chega e diz: quer saber de uma coisa, meu filho? Vocês e os etíopes, para mim, é tudo farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho. Vocês não têm diferença nenhuma entre vocês e eles. Vocês são tudo debaixo da mesma maldição. O povo de Israel achava que tinha privilégios. Afinal de contas, eles eram presbiterianos. Herdeiros lá de John Knox, lá de trás. John Hus, lá, todo mundo fez, tá vendo aqui? Confissão de fé do Westminster, tá por fora. A gente é raiz, lá de Genebra, tá por fora. Ele fez: vocês estão achando o quê? É tudo a mesma coisa. Vocês são iguais, porque a vida que vocês levam é uma vida de uma falsa adoração. A vida que vocês levam invalida todo o seu relacionamento comigo. Quando a vida da igreja, do povo da igreja, está distante de Deus, Deus não faz distinção entre ele e um ímpio.
Eles olham assim, mas esses cacaceiros que ficam aí na rua, esses papudinhos, vão tudo para o inferno. Esse povo que vive tudo embaixo de meretriz, essas meninas lá de Boa Viagem que vendem no corpo, vão tudo para o inferno. Vocês são tudo igual, é isso que o Senhor diz. Se a sua vida está distante dos caminhos do Senhor, não interessa quantos anos de crente você tenha, se você tem carteira de ministro, não importa, ele diz, é tudo igual para mim. Ah, não, mas nós não, dizia Israel. Nós somos alvos das graças de Deus. Deus demonstrou muito poder para a nossa vida. Viu que os crentes estão dizendo isso? Mas eu não sou igual, porque Deus escuta as minhas orações. Eu já vi muitos milagres. Deus já me curou de câncer. Então, meu irmão, é certeza que eu vou para o céu. Ele disse, você não tem, você está por fora. Como funcionam as coisas? Não confundam a providência de Deus com privilégios. Olha o que ele diz aqui, ó. Vocês, para mim, é tudo igual aos etíopes. Todo mundo debaixo de condenação. Não faço distinção. Porque se você vive como um ímpio, o que é que você tem que esperar? Ser julgado como um ímpio também. Ponto. Daí ele diz, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? Lembra que eu tirei vocês da terra do Egito? Foi, prova de que o Senhor nos ama, né? De que nós somos o seu povo. Porque o Senhor não faria um negócio desse com qualquer um. Eu já fiz. Não, vocês não são exclusivos, não. Vocês não foram o único povo que eu tirei de uma terra, não. Pelo contrário, eu tirei vocês do Egito, mas eu tirei os filisteus de Caftor. Eles eram escravos em Caftor. E fui eu que incitei que eles fizessem uma revolta lá. E fui eu que dei força para eles para vencer e se libertar de Caftor. Fui eu. Não só isso, os sírios também estavam oprimidos por Qui. Eu também fui lá e libertei os sírios de Qui. E os sírios não são meus servos, nem os filisteus. Então não confunda a minha libertação de vocês com o privilégio. Deuteronômio, capítulo número 2, o Senhor diz isso com todas as letras para Israel. Ele faz uma série de nações, ele diz, olha, a nação fulano de tal fez isso, eu tirei da terra e coloquei a nação fulano de tal agora. Essa outra nação pecou também, eu tirei da terra e coloquei outra. Essa outra nação pecou, eu tirei essa nação da terra e coloquei outra. Agora, essa nação pecou, eu estou tirando eles e colocando vocês. Entenderam? Entenderam como é que funciona? Eu coloco quantas nações eu quiser na terra, mas elas pecam e eu vou lá e tiro. Ele está dizendo, vocês não são diferentes do resto. O Senhor julga os falsos crentes, aqueles que estão na igreja, mas que têm uma falsa religião, do mesmo jeito que ele julga um promíscuo, ele julga na mesma proporção que ele julga uma prostituta, que ele julga um homossexual, que ele julga um ladrão, um assassino, que ele julga qualquer outro pecador. Ele diz, não faz diferença quantos anos de crente você acha que tenha. Porque se você vive uma vida de pecado distante dos caminhos do Senhor, ele diz, para mim é tudo a mesma coisa. Não ache que você tem privilégios, porque eu já trouxe bênçãos para vocês. Porque eu tirei vocês do Egito, mas eu também libertei os filisteus, eu também libertei os sírios. Mas agora vem o versículo de número 8, ele diz, eis que os olhos do Senhor, de novo, os olhos do Senhor Deus, estão contra este reino pecador. Eu destruirei de sobre a face da terra. Vocês não são diferentes, ele diz. Vocês não são diferentes desses ímpios. Maior preocupação que a gente tem que ter enquanto igreja, meus irmãos, é não acharmos, porque nós nos intitulamos crentes, que nós estamos livres de sermos julgados por Deus e acharmos que podemos viver uma vida torta, desmantelada, de desobediência aos pais, de roubo, de desonestidade, de imoralidade, vivemos uma vida igual aos ímpios vivem e achar que vamos para o céu porque somos presbiterianos. Deixa eu dizer uma coisa para você com todas as letras agora, se você não honra seu pai e a sua mãe em obediência, se você não é honesto no seu trabalho, se você não vive uma vida realmente santa na presença do Senhor, meu irmão, você é mesmo sendo contado na membresia da igreja, você ainda é um ímpio e será julgado como tal. E a ordem do Senhor é, eu destruirei da face da terra. Não se engane, Ele não vai te pedir sua credencial de igreja,
Ele não vai te pedir sua credencial de ministro, ou de presbítero, ou de diácono. Ele não vai pedir a você o seu histórico como presidente de sociedade interna. Ele não vai te pedir isso, porque a sua vida inteira foi uma vida distante dos caminhos do Senhor, mesmo frequentando a igreja. Eu preciso compreender isso, porque o que importa, meus irmãos, é a vida que nós estamos levando diante de Deus, como servos realmente fiéis a Ele. Frequentar a igreja não leva ninguém para o céu, isso é falsa religião. Estar na presença de Deus, ser lavado e remido pelo sangue dele é que nos garante escaparmos disso. E ele disse lá atrás, ninguém escapa quando eu for julgar. A certeza que você tem disso, eu comando e tenho poder para fazer o que eu quero. Isso é a certeza que você deveria ter. Terceiro, ele disse, eu vou julgar aqueles que eu considero ímpios. Sem fazer distinção, se eles fazem parte de qual igreja eles fazem parte. Não vou fazer distinção nenhuma de qual igreja eles fazem parte. Mas tem um detalhe aqui. Olha só, versículo número 8. Mas, rapaz, esse mais aqui é fantástico. Esse mais aqui é toda a graça de Deus num lugar só. Porque ele diz, eu vou destruir Israel. Vou mandá-los cativos, vou matar tudinho, não vai sobrar ninguém. Vou matá-los. Mas de repente ele diz, mas, e ele de repente faz assim, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Ele diz, não, mas quando eu disse que ninguém ia escapar, eu não estou dizendo que eu vou perseguir todo mundo. Não é todo mundo que eu vou atacar. Quem eu quiser atacar não escapa. Mas tem uns que eu não vou atacar. Quem ele não vai atacar? Aqueles que renderam-se aos pés do Senhor. Aqueles que invocaram e buscaram a salvação no Senhor. Esses que estão debaixo do senhorio dele. Que estão realmente o servindo e não se renderam à falsa religião. Esse grupo será diferente. Ele diz, eu vou fazer uma faxina, na verdade. Olha o versículo número 5. Aliás, versículo número 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as... Sacudir aqui é ótimo. Porque a imagem aqui que ele vai trazer é de peneirar. Olha a expressão, ele diz assim, eu vou sacudir Israel entre todas as nações, como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Eu preciso saber então o que é o crivo. O crivo, eles faziam como se fosse uma bacia, com furos. Só que o furo tinha que ser menor do que o grão de trigo. Porque quando eles iam colhendo, o trigo era batido no chão. Então você pegava a semente depois e ia colocando no saco. Mas junto com a semente vinha palha, junto com a semente vinha pedrinhas, vinha terra, vinha um monte de coisa junto. E aí você juntava tudo no saco. O que é que você tem que fazer? Você tem que passar tudo isso pelo crivo. Você colocava nessa peneira e chacoalhava. E à medida que você ia chacoalhando, as pedrinhas, a terra que estava junto com o trigo, passava pelos buracos, o vento que passava espalhava a palha que vinha junto com o trigo e tirava, e quando você terminava de sacudir, o que é que tinha em cima? Só o trigo. Ele diz, eu vou fazer vocês sofrerem. Porque quando o povo de Deus, em meio a um julgamento, sofre, é o Senhor peneirando para tirar o que não presta. O que é que acontecia no final? O refúgio, tudo que não prestava, e era jogado fora, a palha jogada fora, as pedrinhas jogadas fora, mas o trigo ficava na bacia, ficava no crivo. Ele diz, é isso que eu vou fazer com vocês. Vou fazer vocês serem peneirados no meio das nações, para tirar do meio de vocês toda essa sujeira que tem entre vocês. Eu vou fazer vocês passarem pelos trigos de forma que não caia, e eu acho bonita essa expressão, não caia na terra um só grão. Deus está nos garantindo que aqueles que são realmente de Israel, nenhum deles vai se perder. Não vai cair nenhum grão na terra. Quem é que vai cair? Quem não presta. Eu vou destruir todos eles, não vai sobrar um, mas o remanescente do povo de Deus, de verdade, o Israel convertido, que o apóstolo Paulo fala, o Israel de Deus, esse grupo sim,
esse grupo será poupado e eu não vou perder nenhum grão. Mas os homens achavam, pela sua arrogância e prepotência, que iam escapar. É por isso que no versículo 10 ele diz: todos os pecadores do meu povo, quem não for grão, todos os pecadores morrerão à espada. O que é que eles dizem? Eles dizem: o mal não nos alcançará. Por quê? Nós somos a geração de adoradores. Nós é que somos o povo especial de Deus, a geração de destaque. Nós é que somos. Esse triunfalismo deles os levou à ruína. E no final das contas, o Senhor diz: vai destruir cada um deles. Porque no final ele diz: nenhum deles vai escapar. O mal, eles dizem, o mal não nos alcançará, o mal não nos vai encontrar. Mas ele diz: mas é o Senhor quem está caçando, é o Senhor que os encontra. Queridos, isso nos traz algumas advertências que nós precisamos levar em consideração hoje. Como igreja do Senhor, eu preciso te alertar para o seguinte: esse texto não é para descrente. O mais assustador disso, esse texto não é para o povo lá de fora. Esse texto foi escrito para nós que estamos aqui dentro, hoje à noite. Esse texto foi escrito para o povo de Deus. E ele é uma ameaça clara, nos lembrando, meus irmãos, de que o Senhor, ele é implacável em sua ira. E que não se enganem. Se você se esconde por trás de uma falsa religião, achando que o título de cristão ou de presbiteriano vai te proteger de Deus, achando que você pode viver uma vida tosca, torta, porque você é um eleito, porque você crê na predestinação, se você acha que você consegue, porque crê nos símbolos de Dort, porque você confessa a profissão de fé da confissão de Westminster, se você acha que isso faz de você um salvo, eu quero te dizer com todas as letras, você precisa urgentemente se converter ao Senhor da tua alma, se render aos pés do Senhor, porque o Senhor, meus irmãos, está buscando homens fiéis a Ele. Você precisa ser santo como teu Pai é santo. Títulos, referências não fazem diferença nenhuma, porque enquanto a sua vida for tosca, andando distante dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer, os olhos do Senhor estão te vendo. Deixa eu dizer uma coisa só para vocês aqui, que é para ninguém saber. O Senhor está te seguindo no Instagram. Você nem se tocou, mas deu lá, permitiu ele seguir você. Ele está vendo suas postagens de biquíni colocando versículo. Ele está vendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga para ninguém não, mas o Senhor tem a senha do seu celular. Ele abre o seu celular. Sabia que ele sabe mexer na internet? Sabia que ele consegue abrir o histórico de navegador do navegador da sua internet? Sabia que ele sabe fazer isso? Ele é um hacker de primeira. Ele consegue baixar seu histórico todo, de todos esses anos que você está na internet, desde o dia que inventaram a internet, lá na década de 80, que você foi ver seu primeiro e-mail. Era IG, porque era de graça. Desde aquela época. Ele tem seu histórico todo. Ele consegue baixar tudo. Você sabia que ele está com você em cada canto da sua casa em que você se enfia, até quando você está no banheiro? Que o banheiro, quando você tranca a porta, você não está sozinho? Que ele está lá também? Para os crentes isso é um imenso consolo. Para quem tem uma vida dupla, isso é uma imensa ameaça. O Senhor está nos vendo, meus irmãos. Você pode esconder a sua vida dupla de todo mundo. Você pode fingir que é alguém que não é, para todo mundo. Todo mundo pode achar que você é uma pessoa quando você não é. Mas o Senhor conhece os nossos passos. E do mesmo jeito que Ele conhece os nossos passos, Ele não permite que nenhum de nós escape. Por isso que Ele é tão assustador. Ele conhece todas as coisas. Por isso, meu irmão, não se confie em se esconder por trás da sua religiosidade. Não se esconda por trás de um título. Não se esconda por trás de um hall de membros. Porque Deus não está nem ligando quantos anos você tem de presbiteriano. Ele está preocupado muito mais em saber desde quando você é convertido.
O Senhor nos adverte hoje, meus irmãos, de que o Senhor não deixa que a religiosidade vã, falsa, esconda quem nós realmente somos. Não dá para se esconder por trás de uma falsa religião, porque o Senhor vê todas as coisas. E Ele nos ameaça, meus irmãos, com condenação. E isso é sério, porque Ele disse isso com todas as letras. Ele disse que chegariam homens para eles e diriam: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós pregamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome. Eu te garanto que pouca gente aqui já curou alguém, pouca gente aqui já expulsou demônio, pouca gente já fez isso. Então são crentões que fizeram isso. Ele diz: vocês fizeram isso, mas eu não vos conheço. Não importa, não se escondam por trás de religiosidade. Renda-se imediatamente ao Senhor Jesus hoje. Renda-se ao Senhor e peça perdão ao Senhor pela vida que você está levando, porque frequentar culto, ler Bíblia, estar na igreja não fará diferença nenhuma se você não for lavado e remido no sangue de Cristo. Certifique-se disso hoje. Certifique-se disso hoje. Porque você precisa aprender a temer a Deus. Isso é o segundo alerta que Ele nos dá hoje. A gente começa a achar que Deus é um banana, que Deus é tão misericordioso a ponto que não existe ira nele. Deus me ama. Meu irmão, não se engane. Se sua vida é tosca, torta, pecaminosa, distante dos caminhos do Senhor, não se engane, porque te disseram que Jesus te ama. Não se engane, porque o Senhor é poderoso para destruir o mundo inteiro num piscar de olhos. Rápido. Ele pode cumprir as ameaças. Ele tem todo o poder e Ele fará isso, não tenha dúvida. Ele não blefa. Se Ele ameaçou, Ele vai cumprir. Por isso, tema. Tema o Senhor. Tema o Senhor, porque o Senhor não é esses pais frouxos que ficam dizendo: eu vou te bater. Eu vou te bater. E o menino lá, azucrinando, virando cão, e não vai lá e dá. Não pense que Deus é esse pai Nutella, não. Se Ele disser que vai te dar uma surra, Ele vai te dar uma surra. Não tenha dúvida, Ele pode fazer isso. Ele não é um Deus pequeno que vai voltar atrás quando dá a sua palavra. Ele vai caçar os seus inimigos, um por um, e vai punir, um por um. Mas por outro lado, nós temos uma mensagem magnífica no final. Porque Ele não vai destruir todo mundo. Ele tem um grupo que foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. A esse grupo Ele diz: eu faço eles passarem pela peneira, quando eu estiver fazendo essa confusão no mundo todo. Eu vou fazer eles passarem por uma peneira. Tudo vai cair da peneira, mas nenhum dos meus cai fora dessa peneira. A nossa grande alegria, meus irmãos, é saber que para todos aqueles que se renderem aos pés do Senhor, os olhos do Senhor estão para o bem e não para o mal sobre nós. Que Ele nos acompanhe de forma que você não vai cair jamais da peneira, você vai estar sempre segurado dentro. Que os sofrimentos virão sobre a igreja, não faz diferença, porque os sofrimentos para a igreja é uma forma de peneirar os maus, para que saiam justamente aqueles que não fazem parte do povo de Deus, para que o Senhor continue a julgá-los. Mas o Senhor nos lembra que é preciso estar debaixo da cruz de Jesus Cristo, rendido aos pés de Cristo, para que nós possamos ser alvos dessa misericórdia. Por isso, hoje à noite, meu irmão, certifique-se que você é um desses remanescentes. Certifique-se que você já está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Certifique-se de que você mudou de vida, que você já é uma nova criatura. Certifique-se que o Senhor já te lavou e remiu. Porque não se engane, disse o apóstolo Paulo no texto que nós lemos hoje à noite, de Deus não se zomba. A alma que pecar, essa morrerá. Mas aqueles que estiverem debaixo do sangue de Jesus Cristo passaram da morte para a vida. O triunfalismo, meus irmãos, na igreja evangélica brasileira foi um risco e é um perigo ainda hoje. São crentes que acham que o movimento brasileiro de evangelismo está muito bem, obrigado, e que nós estamos vivendo uma excelente fase, que está tudo lindo, a gente vai marchando e decretando que vai dar tudo certo. Mas a falsa religião traz uma falsa segurança. O Senhor nos adverte hoje para não nos agarrarmos à falsa segurança, porque o nosso Deus, Ele é implacável quando Ele quer alcançar os seus inimigos.
que Ele é todo-poderoso, Ele tem condições de julgar os seus inimigos e que Ele é justo. Ele reconhece aqueles que são verdadeiros filhos dEle. Que o Senhor conceda graça para que todos aqui presentes façam parte desse povo salvo, lavado e remido no sangue do Senhor.